Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e no vídeo de hoje venho falar-vos um pouco mais sobre 3 coisas que os moçambicanos comem que alguns brasileiros acham nojento ou nunca viram alguém comendo. E aliás, a última coisa que eu vou mencionar neste vídeo é uma coisa que até os próprios moçambicanos, a maior parte deles também acham nojento e acham estranho de se comer, mas são coisas que aqui em determinadas regiões se comem. Bom, dependendo de qual é a região, então é normal encontrar uma coisa que nesta região se come, naquela região não se come. Então, se você quer saber todas essas 3 coisas que eu vou mencionar neste vídeo sobre o que os moçambicanos comem, que os brasileiros não comem, então eu já te convido a assistir o vídeo até o final, mas desde já deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e se puder pode compartilhar com aquele amigo próximo para que também saiba desta curiosidade moçambicana. Então, quando vamos para as coisas, tais coisas que cá em Moçambique se come e para algumas pessoas acham estranho de se comer, a primeira coisa da lista está os ratos. Para algumas pessoas é normal ver que comer rato é uma coisa estranha, mas cá localmente é uma coisa normal. Eu próprio sou uma das pessoas que já comi várias vezes, então é normal eu estar a falar sobre isso porque é uma coisa normal de se ver acontecer, é uma coisa normal de se fazer. Então basicamente estou explicando esta situação na primeira pessoa como sendo alguém que já comeu e come. Então, basicamente o que acontece é mais ou menos, tem-se caçado aqueles ratos, mais ou menos podemos chamar ratos selvagens, aqueles ratos que ficam nas machambas, nos nossos campos de produção, depois de se realizar a colheita. Então, querendo como não, sempre acaba restando certas migalhas daquilo que foi a produção anterior. Então aqueles ratos acabam se aproveitando daquelas migalhas para o seu consumo e mais ou menos assim. Então recorremos a esses campos de produção para podermos também capturar os mesmos ratos, para podermos também consumir a partir dos mesmos ratos. Então existem aqueles tais ratos que de alguma forma se encontram dentro das nossas casas. Aqueles ratos não se consomem, não só porque estão dentro de casa, mas sim segundo o que eles se alimentam, então acaba tornando a sua carne inapropriada de se comer, porque vivem em ambientes que não são adequados para o próprio animal e o que acabam comendo são coisas que de alguma forma não fazem com que a carne do próprio animal seja em boas condições. Quando vamos para a segunda coisa, estou a me referir dos pombos. Quando falamos sobre os pombos, alguns até chegam a chamar que os pombos são ratos voadores, conhecido por alguns como os ratos voadores, mas cá também se consome os tais pombos. Então existe uma certa preocupação e coração com várias pessoas, tanto como na América Latina, tanto como na Europa. Então existem pombos que crescem de qualquer maneira, então aqueles pombos são vistos como um dos transmissores de doença e na verdade os tais pombos na verdade transmitem doença, mas cá consumimos e porque surge a dúvida, então como que vocês consomem uma coisa que transmite doença, sendo que para vocês não faz mal? Não é que nós temos uma imunidade a essas doenças, não, mas sim tudo tem a ver com o jeito em que são criados os tais pombos. Então, como podem ver, os tais pombos que lá fora são considerados como ratos voadores e transmitem doenças, são pombos que vivem apenas assim descontrolados, sem nenhuma criação, sem nenhum controle de algum criador. São pombos, podemos dizer, pombos que vivem por aí assim, livre. São pombos que chegam em praças públicas, chegam em qualquer lugar que puder chegar e daí comem qualquer coisa que vem por aí. Enquanto cá, os pombos que consumimos, que muitos veem os moçambicanos a consumir nos vídeos, tanto como no seu dia a dia, são pombos que de alguma forma são criados de uma certa forma, com uma certa alimentação controlada, em que o próprio proprietário das aves é que é responsável por dar aquela alimentação. Existe um certo tipo de ração que a pessoa dá e na falta daquela própria ração a pessoa tem alimentos já apropriados que ele pode dar aos animais. Alguns dão arrojos e várias outras coisas que de alguma forma não possam vir a causar doenças. Então aqueles pombos que causam doenças são pombos que, porque no momento em que vivem descontrolado, é normal encontrar uma coisa nojenta, está a comer, encontrar uma coisa química, está a comer, então aquilo acaba ficando no organismo daquele pombo. Então você consumindo aquele pombo, de alguma forma, pode criar problemas de saúde. Então esses pombos que nós consumimos
Não temos medo de consumir e não nos fazem mal, pelo simples motivo de serem pombos que estão a ser criados da melhor forma possível. É que nem você lá, por exemplo, no Brasil ou qualquer país seja lá, você comer uma galinha caipira. A galinha caipira não te faz mal. Por quê? Porque você está a criar da alimentação adequada para a própria galinha. Então, de alguma forma, aquele organismo daquele animal ou a carne daquele animal não te transmitirá nenhum problema de saúde, tendo em conta que a alimentação do próprio animal ou da própria ave é adequada com aquilo que de alguma forma possa não te fazer mal você no seu organismo. Até por seguinte, as próprias aves, de alguma forma, por exemplo, quando trata-se de galinha, recebem certas vacinações. Então, tanto como os pombos também têm uma boa alimentação que fazem com que os mesmos não possam transmitir certas doenças. Então, se for haver certos pombos também localmente que vivem descontroladamente, comendo qualquer coisa por aí, acredito eu que de alguma forma também poderão transmitir certas doenças, mas estes que nós consumimos não nos transmitem essas doenças porque são pombos criados da melhor forma possível. Então, o terceiro alimento ou animal que eu mencionava, que até alguns moçambicanos também, quase a maior parte deles acham estranho e esquisito de se consumir, estava a me referir dos sapos. Exatamente, localmente existem certas regiões, certas comunidades que as pessoas consomem sapos. E a maior parte dos moçambicanos também acham estranho, mas por diversificadas, com culturas diversas, então com hábitos e costumes diversos, é normal acharem pessoas que comem esses tais sapos e acham isso normal, porque é uma coisa que a própria pessoa cresceu vendo se consumir, ela própria cresceu consumindo e os seus filhos também vão crescer consumindo. Então é uma coisa normal, é que nem você crescer sabendo que coisa X se come, então amanhã você vai comendo como uma coisa normal, como se estivesse comendo um peixe ou um cabrito qualquer. Então, se você cresce numa sociedade que diz que coisa X não se come, aí é que você cresce com aquela consciência de que também não se come. Infelizmente, eu, quanto ao sapo, não como, mas conheço algumas pessoas que comem o sapo e de alguma forma não são pessoas que estão próximo à minha sociedade, mas sim devido a uma certa viagem que eu fiz para ir visitar certos familiares em uma outra localidade e lá pude encontrar certas pessoas que também consomem aquelas coisas. Mas quando se trata de pombos e os ratos, eu sou alguém que já consumo, como e recomendo para aqueles que estiverem curiosos para comer, desde que seja coisas que de alguma forma cresceram comendo coisas adequada para a sua alimentação, que de alguma forma não possam vir a causar doenças a qualquer um. Então, para aqueles que acham estranho, eu também não condeno ninguém e acho normal, porque cada um cresce consoante aquilo que ele se acostumou a ver que é normal. O que é normal para outro pode não vir a ser normal para outro, porque tudo tem a ver com a forma em que a pessoa cresceu, o local em que a pessoa cresceu, os costumes do local em que cada pessoa cresceu. Existem certos costumes que para algumas pessoas acham absurdo e as mesmas pessoas que nós achamos os costumes deles absurdos, é normal eles também olharem para os nossos costumes e acharem também absurdos. Então, para ti que gostou deste vídeo, te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe com seus amigos esse vídeo para que fiquem sabendo também dessa curiosidade moçambicana, da cultura moçambicana. Então, eu me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.